Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas acompanhando o mercado. Está na hora de analisar o que está acontecendo com o mercado do feijão. Você que semanalmente tem essa análise feita pelo Marcelo Líderes, sabe que a gente vinha já de um momento onde o feijão tinha parado de subir, enfim, já estava mostrando uma perda de força aí, principalmente na formação dos preços. E essa perda se consolidou nos últimos 10 dias e foi uma perda significativa. Quem vai dar detalhes para a gente é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que já está aqui comigo. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Conta como é que foi esse processo de queda de preços e depois a gente explica o que aconteceu para justificar essa queda, Marcelo. Seja bem-vindo. Ok, boa tarde, prazer. Veja só, nós temos aí uma certa antecipação nessa queda de preços, nós esperávamos ela para o mês de julho. Os preços reduziram ao redor de 320, 350, 300 em algumas regiões e os preços hoje, fora o Mato Grosso, o restante dos estados aí que tem feijão novo, nota 9, ao redor de 200 a 220. Lá no Mato Grosso, ao redor de 170, 180. Então, esses são os novos preços aí do feijão carioca, que acaba dando, dependendo da região, 30% ou 40% a menos do que há 10 dias atrás. Muito bem. Agora, o que justificou essa queda tão rápida e tão forte, Marcelo? Alguns fatores, né? Um deles é a quantidade de feijão calpi que não foi exportada e foi para o Nordeste e foi consumida em muitos lugares no lugar do feijão carioca. O fato de que as cestas básicas foram outro canal usado e não os supermercados, e essas cestas básicas, algumas famílias receberam mais do que consomem ao longo de um mês, às vezes 2 cestas básicas numa família, ou 3 até, dependendo da quantidade de pessoas que têm contato com a empresa ou tem o CPF registrado para receber ajuda. Você tem aí um fator novo que ontem o Dr. Menezes, lá o pesquisador da TAA, me chamava a atenção, é que como aumentou a área de feijões com ciclo mais curto, você tem variedades aí que antes tinham 90 dias, né, de ciclo e hoje elas têm 75. Então, aquilo que nós tínhamos registrado de área plantada, que seria colhido lá até dia 10, 15 de julho, também ocorreu a colheita antes. Então, são fatores que acabam influenciando, né? Além do que, preço, nós temos percebido no Brasil todo, não importa a região, que quando o preço chega a R$ 8,00, ao redor de R$ 8,00, há uma diminuição bastante grande do consumo. Bom, então tem aí fatores de demanda, fatores de oferta, juntos aí justificando essa queda. Agora, esse patamar em torno dos R$ 200, algumas regiões para baixo, algumas regiões um pouquinho para cima, dá para se considerar um piso ou pode ceder mais ainda, Marcelo? Até essa última quarta-feira, nós não tínhamos certeza, porque o mercado estava totalmente sem referências, né? Estava difícil de você estabelecer o que era parâmetro. Hoje de manhã deu para perceber, porque regiões como, por exemplo, do Vale do Araguaia, em Goiás, que começa a colher, que colhe uma mercadoria de excelente qualidade, que tem armazéns, que tem possibilidade de armazenar, eles não aceitaram ontem menos do que 200, hoje venderam a 210, mais as despesas de nota, quer dizer, livre para o produtor, 200, 210. E menos que isso não aceitaram, preferiram esperar. Várias outras regiões também os produtores colocaram o 200 como piso nesse momento, mínimo que aceitariam vender. E aí venderam alguma coisa. Hoje é um dia, ontem já à tarde houve um bom movimento, uma venda importante fluindo dos produtores para os empacotadores, e hoje também. Então, para esse momento, os 200, ao que tudo indica, é o limite, é o piso de agora. Mas o que preocupa? Uma entrada de oferta maior? Isso pode acontecer? Pode. Durante o mês de julho e agosto, né, nós já tínhamos visto isso lá no mês de fevereiro, né, fazendo
a estimativa do que nós teríamos por mês, nós já víamos que no mês de julho e agosto haveria um excesso de oferta. Tanto que os produtores, sabendo disso, se prepararam, plantando variedades que permitem o armazenamento. Os produtores, ao longo dos últimos anos, e esse é um processo constante que vem acontecendo, investimentos em armazéns refrigerados que permitem a conservação do feijão. Que outros fatos justificam isso? Por exemplo, o produtor plantar e saber que vai colher muito feijão no mês de agosto. Um outro fato importante, nós temos trazido a atenção aqui dos produtores que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, é que você tem uma tendência nos últimos anos e tem acontecido uma diminuição do plantio da primeira safra de cada ano. Então, a primeira safra de 2021, que vai ser plantada entre agosto, setembro, outubro, novembro, nós já estamos projetando que ela poderá ser igual ou menor do que aquela plantada em 2019 e colhida em 2020. Acontecendo isso, você tem um período de comercialização para esse feijão colhido no mês de agosto que acaba se estendendo. Alguns produtores venderam aquilo que colheram em agosto, setembro de 2019, acabaram vendendo em fevereiro, março, abril desse ano. E pagou bem, vamos colocar, né, esse custo de carregamento desse montante de produto, acabou sendo pago, acabou remunerando o produtor. Então, é uma tendência que começa a se estabelecer no Brasil. Quer dizer, pode haver aí uma concentração de oferta em função de uma colheita concentrada entre julho e agosto. No entanto, se o preço não compensar para o produtor, a tendência é ele retrair, principalmente tirar aquele feijão que tem uma longa duração aí para ser vendido mais adiante. Exato. Eles vão aproveitar e vão vender o quê? Vão vender o feijão rajado, que tem um preço mais caro, tem exportação. Vão vender o feijão vermelho. Vão vender o feijão preto, que nós dependemos de importação. E o feijão carioca, que tem escurecimento lento, na medida do possível, e a cada ano isso vai se intensificando, os produtores vão optando por armazenar e comercializar mais lentamente. Na medida em que aparecem os compradores e que os preços remunerem o produtor, ele vende, senão ele aguarda. O que seria isso, remunere o produtor? Há uma discussão na cadeia produtiva nesse momento, eu diria para você que muito entre os próprios produtores, do que é o custo de produção. Porque, de um lado, você tem cultivares embaixo de pivôs que ganham produtividade a cada ano, mas, por outro lado, você tem outros custos que acabam aumentando. Custo de energia é um deles, transporte, enfim. É inegável que o custo da Covid também está aparecendo para os produtores. Por quê? Porque você tem que ter uma série de cuidados. Todo e qualquer cuidado implica em custo, é ou não é? Você, para sair daí, tem que usar uma máscara. Então, você já não gasta só a gasolina para sair daí. Você gasta a máscara também. Lá no produtor, há uma série de investimentos que tem que ser feitos, desde a adequação de dormitórios, adequação do uso das máquinas, distanciamento social dentro de um armazém, de um barracão. Imagine você fazer isso tudo acontecer. Existem custos. Então, a discussão hoje, qual é esse custo? O número que vai ganhando uma adesão, ou seja, começa a virar uma unanimidade, alguma coisa ao redor de R$150. Então, sempre que chegar em R$150, significa que o produtor começa a perder. Né? A 150 já não ganha nada. Aí, cada um vai fazer a sua projeção. Precisa vender e está a 180, de repente vende alguma coisa. Mas não é um bom negócio. Qualquer número abaixo de R$200 não é um bom negócio. Curiosamente, quando você conversa com os empacotadores, você percebe que eles têm como uma referência os R$200. Acima de R$200, começa a ficar complicada a gôndola. Abaixo de R$200, até o faturamento cai e esse elo, né, do sistema de distribuição acaba sendo afetado, porque eles têm os custos de distribuição que têm que ser diluídos num determinado volume. Então, se cai o volume de venda
cai o faturamento, você acaba tendo um custo maior, né, que acaba agregando. Então, os R$ 200 é um número de consenso. Só que entre ser consenso e você conseguir praticar ele, tem uma distância enorme, né? Ser consenso não significa que ele não fique abaixo dos R$ 200 em algum momento. Muito bem. Então, tomando como ideia esse 150, bateu nisso, a tendência é o produtor retrair, tira do mercado aquele feijão que seria ofertado naquele momento. Só que isso ele vai jogar lá para frente, Marcelo. Qual o risco da gente ver o que aconteceu em anos anteriores, quando a oferta do estoque se misturou com a oferta nova que estava saindo e não deixou o preço do feijão subir como se previa? Isso pode voltar a acontecer esse ano? Olha, com os preços de soja, do jeito que vem apontando, e com a rusticidade, né, da soja em relação ao feijão, eu acredito que na primeira safra, não. Uhum. Se houver um reflexo de toda essa onda de valorização, de tudo isso que aconteceu, em termos de plantio, ele vai acontecer no ano que vem, o que for plantado na segunda safra, aquilo que foi plantado lá fevereiro, março, abril. Então, lá pode ser que acabe resultando numa superoferta mais adiante. Nesse momento, os primeiros levantamentos que nós temos feito com os sementeiros, porque eles já começam a ter encomendas para plantar essa primeira safra, eles acham que até o momento ela não está nem perto do normal, ela está abaixo do normal. E qual é o fator que leva a ser abaixo do normal? O fato de que a soja tem um bom preço esse ano. Então, muitos produtores na região sul, que é uma região importante na primeira safra, têm optado e devem continuar optando, provavelmente, esse devem é de observar que provavelmente vão continuar fazendo isso, vão plantar soja e deixar para plantar o feijão na segunda safra. Então, imaginar que um impacto, por exemplo, no mês de dezembro vai ter um impacto grande, por enquanto está afastado. Então, o produtor que colher no mês de julho e agosto tiver condições de armazenar, achar que o valor não é condizente com o esforço, né, de plantar e os custos de plantar, poderá considerar essa hipótese de armazenar e de ir negociando ao longo do período. Legal. Daí você colocou também, Marcelo, a questão dos R$ 8 como limitador para o consumidor lá na ponta final, né? O preço limitador. Mas essa redução do preço aí que aconteceu nos últimos 10 dias que você colocou ao produtor, ela já chegou no supermercado? Ou como é que o supermercado está vendo essa mudança de preços e como é que ele está agindo? Esse é o momento que nenhum produtor, nem eu, gostaria de estar no lugar do empacotador. Por quê? Porque o empacotador tem lá entregue, por exemplo, numa rede de supermercado, vamos imaginar um grande empacotador. Numa rede ele tem lá 10 mil fardos de feijão entregue e faturado. O que o supermercado faz? Ele debita para esse empacotador R$ 2, R$ 3, quanto ele arbitrar que ele deve debitar, e ele vai pagar menos por esses 10 mil fardos que estão lá na gôndola. E imediatamente ele vai baixar o preço lá. É o que se espera, que ele imediatamente baixe. Normalmente eles reagem mais lentamente, mas como o mercado está parado e as vendas estão paradas, nós acreditamos que esse ano eles vão transferir mais rapidamente a baixa de preço para o consumidor. Talvez já durante esse final de semana nós tenhamos aí preços mais baixos para o consumidor, abaixo dos R$ 8. R$ 8 é uma percepção. Até agora, o consumidor brasileiro ele tem reagido. Quando vem acima de R$ 8, a gente percebe que vai travando e parando. Claro que o preço sobe justamente para ter esse efeito de segurar o consumo, oferta e demanda. Tem pouca oferta, né? Tem uma determinada demanda, se vai segurar ela com o preço. Mas ela tem sido um inibidor muito forte quando bate nos R$ 8. Também porque você tem outros feijões, o feijão preto, aí o feijão rajado estava abaixo, o feijão calpi estava abaixo.
Então, começam a ser utilizados os substitutos do feijão carioca. E agora, com a redução de preço, você começa a ter, novamente, esses consumidores que são acostumados ao consumo do feijão carioca retornando para ele. E, provavelmente, feijões como o rajado, até o próprio preto, tem aí uma tendência de ficar igual ou mais valorizado do que o feijão carioca nesses meses de julho, agosto, setembro. Então, dá uma ideia para a gente de preços, Marcelo. Do rajado, do calpi, do preto, enfim, como é que eles estão, esses produtos hoje? Olha, a gente não pode tomar por base um preço de feijão preto no Paraná, por exemplo. O feijão preto no sul do Paraná hoje está a R$140. Por que não dá para tomar por base? Porque que feijão é esse? Né? É um feijão que passou pelo secador, é um feijão que tem grãos mais leves, que tem grãos, um certo percentual de grãos brotados, é um feijão que foi danificado pelo clima. Então, a nossa referência passa a ser o feijão da Argentina, que é tipo 1, ou o feijão que for colhido em pivôs aí no Brasil nos próximos meses. Esse feijão da Argentina ele chega custando R$240, R$250 na fronteira com o Paraná, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, do lado de lá, em Porto Iguaçu. O feijão calpi do Mato Grosso, que chegou a ser vendido acima de R$150, ele baixou um pouco, é possível que ele baixe mais um pouco, porque aí ele também vai ter um piso, né, que é o piso da exportação. Pode ser que se exporte mais alguma coisa, o limite, dependendo de uma excelente mercadoria para exportação, é um máximo aí de R$120, R$130. Então, isso começa a ser o piso desse ano. Né? O ano que vem pode ser tudo diferente, porque nós temos um ano que lá fora os feijões estão valorizados. Por isso que os produtores vão ter essa prerrogativa esse ano, né, de ter um limite de preço no calpi, um piso ao redor disso, R$120, R$130. Feijão mungo, que é um feijão que ganha espaço no Brasil, muito provavelmente o Mato Grosso já começa a separar, a partir dos próximos levantamentos, a área plantada de feijão mungo. O mungo é aquele verde que faz moyashi, né? Um feijão que tem praticamente nenhum comércio no Brasil, mas é um feijão muito consumido no mundo. Esse feijão, comercialização dele está entre R$130, R$140, R$150, depende da qualidade dele também. Né? Grãos de 3,75 milímetros tem aí um diferencial de preço para os outros que são 3,5 milímetros. Qual feijão faltou a gente falar? Rajado. O feijão rajado tem um piso para exportação, ou seja, se ele ficar abaixo de R$220, R$230, vai ser todo exportado. Né? Se ele ficar acima de R$250, ele vai ser consumido no mercado interno. O feijão vermelho dificilmente vai dar exportação, porque ele tem se mantido a R$280, R$300 até o momento. Se ele baixar dos níveis aí também de R$250, ele tem o mercado externo, tem a exportação também. Então, você veja como vai mudando as referências de mercado e quanto a gente começa a falar nesses feijões diferentes, né, de piso em dólar, piso da exportação. Esse é um tranquilizador para os produtores, eu acredito. E passa a ser uma alternativa também, principalmente para essa condição de excesso de oferta de carioca lá na frente, Marcelo? Muitos produtores fizeram os contratos para entrega em agosto de feijão rajado, por exemplo, a R$220. Acertaram. Por quê? Porque o feijão carioca, que estava 350, quanto vai estar em agosto? Outra coisa, se todo mundo só planta feijão carioca, você tem também maior pressão sobre os preços. Então, talvez não seria nem 200, nem 180 feijão carioca, porque o volume seria maior. Então, o Brasil vem tomando esse caminho, médios e grandes produtores têm investido nisso. Isso depende de investimento, porque você, em vez de... Quando você recebe só um feijão na fazenda, né, você armazena só um feijão lá, é um tipo de manipulação do produto. Quando você tem vários, ou 2, 3, você tem que tomar o máximo cuidado para não misturar moega. Então, a gente sabe que isso demanda um investimento, um planejamento, mas isso vem acontecendo cada vez com mais intensidade
deve, e a gente espera que isso aconteça cada vez mais, uma área maior nos próximos anos, porque a área de irrigação vai crescendo. Né? Não tenho os números agora aqui, temos até aí uma lição de casa para fazer, que é buscar esses números do crescimento da área irrigada nos últimos 12 meses, mas ela vem ocorrendo e sempre implica em maior área de feijão plantado. Se é feijão, que seja uma diversificação de feijão e não só o feijão carioca. Muito bem. Uma análise completíssima hoje, Marcelo Líderes. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando esse mercado, Marcelo. É sempre um prazer, não vamos perder a alegria, né? Apesar de toda a situação em nosso redor. Viva o nosso feijão. E amanhã é dia de feijoada. Não importa se você está em quarentena ou não, dia de feijoada. Viva o feijão. E aproveitar que tem um friozinho aí acontecendo já, aí no sul já acontecendo, e aqui para nós já está chegando também, viu, Marcelo? Então, vamos lá, São Paulo. Vamos consumir feijão preto. Isso aí. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, analisando o mercado do feijão aqui pra gente. Um mercado que caiu de forma considerável aí nos últimos 10 dias, de 30% a 40%, dependendo da região. Uma queda significativa para o carioca. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.